Vamos lá, pessoal, mais uma live do Método Mapas, professor Vlad na área. Hoje o assunto muito legal. A gente vai relacionar alguns aspectos relacionados ao estado emocional, a nossa alegria, nosso motivo de estar vivo. Vai relacionar com como fazer isso, ser o potencializador. Oi, Roseli, boa noite, seja bem-vinda. Conceição, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Reforçando que a live de hoje vai falar de um assunto que relaciona quanto que o humor, quanto que a nossa alegria corresponde a permitir as ações corretas para que a gente consiga o tão sonhado emagrecimento que muitos almejam, né? Na verdade, a palavra emagrecimento nada mais é do que um sinônimo de saúde, não é verdade? Então a gente precisa entender esses dois conceitos do estar mais leve e o estar mais alegre para que a gente possa compreender a profundidade que vai ser a live de hoje, tá bom? Então, para a gente dar início, tratando sobre esses dois pontos, eu vou falar primeiro do segundo aspecto, tá bom? O segundo aspecto relacionado ao estar mais leve, no sentido duplo da palavra, né? Sobre duas análises, estar mais leve tanto no aspecto mental e estar mais leve tanto no aspecto físico. Boa noite, Newton, boa noite, tia Fátima, sejam bem-vindos, obrigado. Então, quando a gente falou no título ali, né? A alegria para estar mais leve, para se sentir mais leve, entendo mais leve de novo nessa dupla análise, física e mental. No sentido do estar mais leve fisicamente, entenda que quando a gente discute o assunto sobre estar acima do peso, ou estar com algum peso na saúde física, são as doenças. Então esse peso físico que a gente carrega, esse peso, seja ele de gordura ou seja de outros males que a gente está carregando, esse peso que compromete a nossa saúde física, a nossa saúde mental, esse peso, por vezes, é um processo, infelizmente, de uma doença. Então, para eu conseguir me livrar, para eu conseguir estar realmente saudável, para eu conseguir estar mais leve, mentalmente, fisicamente, a ciência vem mostrando para a gente que todos os cuidados que já foram estudados ao longo do processo sobre este assunto, ele finda no mesmo lugar. Por que eu estou falando isso? E vocês sabem que eu gosto de trazer... Olá, boa noite, tudo bem aí? Sejam bem-vindos. Olá, tudo bem? Eu gosto de trazer para vocês a luz entre os aspectos da ciência, o que a ciência diz sobre o assunto, o que os 26 anos já de profissão me mostrou na área da saúde, trabalhando em diversos lugares. Para quem não sabe do histórico, eu tive a oportunidade de trabalhar por muito tempo no INCOR, no Instituto do Coração. Então ali a gente vê de tudo e mais um pouco, né, relacionado ao estado de saúde, principalmente das doenças cardiometabólicas que a gente fala, doenças do coração e doenças relacionadas aos aspectos metabólicos, diabetes, colesterol e aí vai. E por vezes trabalhei em clube, trabalhei em academia, trabalhei em clínicas, trabalhei em um monte de lugar e gosto muito de estudar. Então nessa jornada toda eu vou trazer para vocês, então, agora analisando sobre o olhar científico e sobre o olhar da prática, do dia a dia. E qual é a ideia? As pessoas, dentro de um documento científico, as pessoas que apresentam o quadro de obesidade, quadro de estar acima do peso e por vezes já desenvolvendo essas outras doenças que foram ditas, que a gente fala doenças crônicas, não transmissíveis, doenças crônicas que você vai levar por longa data, não transmissível, eu não transmito diabetes. Eu vou colocar assim, aí ao longo do discurso vocês vão entender que eu não transmito. Você não transmite hipertensão, você não transmite uma doença cardíaca, tá bom? Por que a gente não transmite? Porque não é uma doença bacteriana, não é uma doença viral. Ok? É uma doença das condições físicas, principalmente relacionadas a hábitos e uma parte do nosso lastro genético, da nossa estrutura genética, o que veio lá do papai e da mamãe, dos avós, enfim. Jacira, seja bem-vinda, Jacira. E aí, um documento científico muito maravilhoso sobre obesidade
colocou a luz sobre a discussão e foi tentar entender qual seria o mecanismo mais eficiente para conseguir reverter esse quadro. E eles estudaram, como já foi dito em outras lives, mas eu vou trazer para essa porque esse documento para mim abriu a minha cabeça de um jeito, e esse jeito que abriu a minha cabeça trouxe o título da live de hoje, tá bom? Nesse documento científico eles diziam assim: foram analisados como principal mecanismo de intervenção, ou principal mecanismo para ajudar a pessoa a emagrecer, 7 ou 9 tipos de dietas diferentes. Pois bem, pelo que a gente sabe, parece que uma alimentação saudável, uma dieta ajudaria no emagrecimento, pelo que a gente sabe, pelo que a gente ouve falar. E aí esse estudo científico analisou 7 ou 9 tipos de dieta diferente e chegou a algumas conclusões. Seja bem-vindo, Rodrigo, obrigado. E nesse estudo eles chegaram a algumas conclusões. Qualquer tipo de intervenção alimentar, qualquer um, que tire a pessoa do estado anterior, ou seja, dos hábitos anteriores, qualquer tipo de alimentação, vai fazer a situação da pessoa melhorar a curto prazo. Eu vou repetir o final da frase, a curto prazo. Então, qualquer mudança alimentar que você faça, saindo daquele estado que você estava, de comer um monte de bobagem e passar a comer algumas coisas mais corretas, ou seja, só de tirar as bobagens, você já vai ter uma resposta mais saudável. O que esse estudo então conseguiu chegar? Meu amigo, saia do estado que você está de comer um monte de bobagem e passe a comer coisa mais saudável. Ponto. E aí ele estudou dieta cetogênica, dieta da proteína, dieta do Atkins, dieta da lua, dieta do Mediterrâneo, dieta do ponto, dieta das cores, o que vocês imaginar. E chegaram à conclusão que qualquer uma dessas dietas funciona a curto prazo. Mas a longo prazo, para o indivíduo obeso, nenhuma delas sustenta o resultado. Mas é porque nenhuma delas o indivíduo sustenta. A culpa não é da alimentação. A culpa não é do jeito, do que você está fazendo. A culpa, entre aspas, culpa, é porque você não consegue manter aquilo. Você não consegue ter uma cadência, uma constância naquilo. E aí eu vou somar essa análise com uma frase que eu li hoje. Vou colocar aqui para vocês porque eu gosto de colocar, tá bom? Deve estar invertida por causa da câmera. Chama trilogia analítica. Aí tem uma frase que diz assim: as pessoas por vezes entendem que a mudança é sempre o melhor caminho para que você alcance o sucesso, seja lá qual for. Mas por vezes a gente abandona antes mesmo de que as coisas se consolidem. Então você está num processo alimentar, está tendo um bom resultado, aí você dá umas escorregadas e começa a não ver mais tão bom resultado. Aí você começa a achar que aquela alimentação não é boa, aí tu vai procurar uma outra alimentação. Mas quanto que você se empenhou naquela primeira? Na verdade, você deixou no meio do caminho o processo que estava ainda maturando. A gente hoje está muito acostumado a achar que tem que estar mudando. Sempre há algo à frente, há algo lá na frente, melhor do que o que eu tenho hoje. Essa é uma frase incrível. Há de se acreditar que à frente sempre há algo melhor do que eu tenho hoje. Então você nunca tem uma constância no hoje, você nunca aprimorar as competências que você tem hoje naquilo que você faz. Melhore as competências que você tem hoje a respeito do conhecimento da sua alimentação. Isso é fundamental. Então esse estudo dizia o seguinte: a curto prazo qualquer alimentação funciona, a longo prazo nível de sucesso para os processos da alimentação se manteve entre 1% e 2% da população. Mas por que se manteve o sucesso? Porque foram as pessoas que se empenharam em aperfeiçoar o cuidado que eles estavam tendo sobre a alimentação. Eu estou falando desse estudo, porque esse estudo é a introdução para a gente entrar nos pontos fundamentais. Mas eu já deixei uma dica aí de um processo mental importantíssimo. Cuidado com achar que coisas que estão fora, estão à frente,
são melhores do que aquilo que a gente já tem. Cuidado. Por vezes, se aperfeiçoar naquilo que você já tem conhecimento é melhor do que achar que tem algo fora que você ainda não faz a menor ideia que exista, mas você está sempre, meu Deus, será que tem algo melhor do que o que eu estou fazendo? Caraca, mas se alguém já te sugeriu que esse é um bom caminho, e você por vezes confiou a esta pessoa, guarda essa segunda palavra, aprimorar e confiar, que são duas palavras que já são as dicas aí. Aprimorar. Cuidado com essa história de que você precisa realizar mudanças na sua vida. Sim e não. Cuidado na hora que você vai analisar mudanças. Mudanças, cuidado, tá bom? Concordo que coisas devem ser mudadas. Mas cuidado, porque a gente está sempre querendo mudar, porque a gente não está se consolidando, não está se aperfeiçoando naquilo que a gente já tem. Tá bom? Então, aprimorar, confiar, e quando eu tenho algo, quando eu já tenho algo, algum conhecimento sobre o cuidado que eu tenho que ter comigo mesmo. Olha a palavra que está rodando na tela lá, olha que bonito. Olha que legal. O autoconhecimento, desenvolver as competências no autoconhecimento, vai te dar luz e clareza para você compreender se você precisa mudar a direção ou se você precisa realmente se aprofundar na direção. Mergulhar um pouco mais naquilo que você escolheu fazer, porque já está no caminho certo. Só que mergulhar um pouco mais dá trabalho. E as pessoas, por vezes, eu preciso ser muito honesto aqui com vocês, tá bom? As pessoas estão sofrendo com um nível de preguiça. Me desculpe a franqueza. Um nível de preguiça, um nível de inação, um nível de ócio que dificulta a pessoa querer ir um pouco mais. As pessoas não querem ter trabalho. Desculpa a franqueza, as pessoas não querem. As pessoas acham que o problema não é ela, o problema está fora. Não, é por causa disso, por causa daquilo, do outro, do fulano. Tá bom? Então nós vamos colocar mais uma palavra aqui. Gratidão pelo que eu tenho. E vou colocar mais uma palavra aqui. Junto com aprimorar. O Rodrigo colocou aí essa autossabotagem. É exatamente isso, viu, Rodrigo? É exatamente isso. E eu vou colocar mais uma aqui. Preguiça. Mas vamos seguir. Voltando para esse estudo científico. Então, o que ficou claro no estudo? Que qualquer ajuste alimentar, diferente daquela alimentação completamente bagunçada, sua vida já vai começar a melhorar. E à medida que você desenvolve o autoconhecimento sobre o quanto aquilo está te fazendo bem, o quanto aquilo está te modificando, o quanto aquilo você perceber, permita-se, a cada mudança de hábito na sua alimentação, permita-se a entender como é que seu corpo reagiu, permita-se. A gente não quer ver as coisas que estão acontecendo com a gente, então marca mais uma palavra aí, a gente tem uma censura muito grande. Lê Gomes, seja bem-vindo, Lê Gomes. A gente, por vezes, não quer ver tudo que a gente tem de problema, a gente não quer ver, nem quer que as outras pessoas saibam, a gente esconde, omite as coisas, né? Deixa guardadinho para ninguém ver as nossas fraquezas, para as pessoas não conseguirem sacar que a gente é falho, a gente esconde, e mais do que esconder dos outros, a gente não quer ver da gente mesmo os problemas que a gente tem, as dificuldades, a gente não quer mexer nisso, né? A Jacira colocou uma caquinha assim, né? Exatamente isso, a gente não quer ver. Isso é muito importante, que a gente queira ver onde estão as nossas falhas, para que eu possa então desenvolver o meu autoconhecimento, então me aprimorar no meu autocuidado. Pega mais essa palavra aí, autoconhecimento para autocuidado. Tudo bem? Volta a falar da pesquisa. Então a pesquisa disse que das 7 ou 9 dietas que foram sugeridas, todas funcionam a curto prazo, mas nenhuma sustenta a longo prazo, após 2 anos, tá bom? Lembra que eu disse, o que não sustenta não foi a dieta, o que não sustenta foi as pessoas
não sustentaram o hábito da alimentação saudável. Elas não se aprofundaram, elas não se desenvolveram com aquela alimentação. É muito mais gostoso eu sair de uma alimentação completamente saudável e escapar, como o Rodrigo disse, sabotar, escapar para uma coisa mais gostosa. A gente quer o prazer imediato. Então anota mais essa palavra. O prazer imediato, o prazer emergencial, o prazer do agora é a nossa doença do amanhã. Não, Vlad, você tá doido. Então tá bom, perceba as coisas que você busca para gerar prazer. Lisane, boa noite, seja bem-vinda. Perceba as coisas que você por vezes repete ao longo do seu dia que te gera prazer imediato. Perceba quais são as coisas que fazem isso com você. Se essas coisas, na maioria das vezes, não são perniciosas, são coisas que vão nos levar para um lugar ruim. Ah, Rodrigo, perdemos para o prazer imediato. Tem um cara aí da internet que eu acho que é um cara bem bacana, ele tem uma frase incrível, que ele fala, se você perde para uma batata frita, se você perde para uma pizza, se você perde para um copo de refrigerante, se você perde para um alimento desse que gera esse prazer imediato, mas sabe que a consequência é muito ruim, se você perde para o sorvete, você vai ganhar de quem? Não é? Então, autoconhecimento para autocuidado depende do autocontrole. Aquele prazer imediato de um alimento que seja muito gostoso vai ter consequência. Vai ter consequência. Então a gente precisa ter esse cuidado de se conhecer melhor. Caraca, eu preciso saber qual é o lugar, qual é a circunstância que me tira do eixo. E eu começo a me conscientizar, eu preciso olhar para mim e me conscientizar de que existem coisas, lugares, circunstâncias que me tiram do equilíbrio. E se você é uma pessoa que por vezes não sustenta o equilíbrio quando você vê uma batata frita, rapaz, é melhor você não ver a batata frita que você perdeu para ela. Então pega essa palavra, autoconhecimento, olha lá que bonitinho que eu coloquei lá para vocês hoje, ó. Olha do outro lado aqui, o lampião simbolizando uma luz, simbolizando sabedoria. Olha os livros aqui em cima, que legal. Quem já ouviu falar do Osho? Quem já ouviu falar desse indiano? Incrível, né, o que esse cara escreve. Quem quiser, dá uma vasculhada. Esse cara escreve coisas incríveis. Então, voltando aqui para o eixo da nossa live. O estudo dizia que as pessoas não sustentam o hábito da dieta a longo prazo. Ou seja, ninguém emagrece considerando condições dietéticas de todas as possíveis dietas que existem aí. Só tem um modelo alimentar que sustenta a saúde, que segura o quadro de saúde por mais tempo. E aí é a dieta do Mediterrâneo. Então não é uma dieta. A palavra dieta, ela compõe as regras de conduta que você deve seguir. Mas a dieta do Mediterrâneo, na verdade, é a cultura regional. A cultura regional, as condições dos alimentos da região, permite com que as pessoas tenham uma vida mais saudável, tenham menos problemas de saúde, tá bom? E por vezes engordam menos, tá bom? Vamos dar uma sequência. Na mesma pesquisa, que também analisou se existe modelos de treinamento físico, de exercício físico, que é mais efetivo para proporcionar essa saúde e esse emagrecimento, nos tornar pessoas mais leves fisicamente. Afinal de contas, o tema da nossa live é essa, né? Mais alegria para mais leveza na nossa vida. Então, leveza física e mental, tá bom? Física tem a ver com as gorduras em excesso que a gente tem no corpo e as doenças que a gente carrega, tá bom? Que a gente está desenvolvendo. Então, essa pesquisa disse assim, olha, sobre modelos de treinamento físico, até parece que tem uns modelos que são mais efetivos também a curto prazo. Professor Rômulo, que prazer enorme tê-lo aqui, inenarrável prazer, professor. O professor Rômulo trabalhou comigo por muito tempo na Academia Humanas, um cara incrível aí. Seja bem-vindo, professor. E aí o estudo dizia assim, olha só, modelos de treinamento que são mais efetivos para a pessoa emagrecer e alcançar níveis de saúde mais rápido.
E aí fez uma lista de modelos de treinamento. E o que vai sair na frente hoje é o treinamento com peso. É quando a gente faz exercícios com peso. Pode ser elástico, pode ser peso de ferro, pode ser barra, pode ser máquina, pode ser o peso do corpo. Então quando você faz mais força muscular, parece que eu tenho resultados melhores de uma forma geral. E aí quando eu tenho isso somado com aqueles exercícios que a gente fala que é de resistência, caminhada, corrida, bicicleta, natação, parece que quando eu somo isso é incrível o resultado, é maravilhoso. E quando eu somo isso com aquele modelo de treino que hora eu estou correndo muito forte, hora eu estou caminhando, Val, a minha irmã chegou, seja bem-vinda, Val. Então, por vezes, quando eu estou fazendo aquele exercício que a gente fala que hora está muito forte, hora está mais leve, hora está muito forte, hora está mais leve, que a gente chama ele de intervalado, hoje tem um nome bonito que a gente fala que é o HIIT, né? HIIT, High Intensive Interval Training. Olha que nome bonito. Isso existe, na década de 50 já existia isso e era aplicado com atletas. Aí as pessoas resolveram aplicar isso com gordinho hoje, com as pessoas que estão com sobrepeso. E aí o que aconteceu? Essa pesquisa disse, olha, esses 3 modelos de treinamento são super efetivos para a gente conseguir um emagrecimento a curto prazo. A questão que ficou na pesquisa é, quem consegue manter, sustentar esse modelo de treinamento a longo prazo? Porque o importante de qualquer processo, considerando saúde, considerando sobrepeso, o mais importante não é resolver o problema em 6 meses e depois abrir mão e o cara voltar tudo de novo. Porque é o que acontece com mais de 98% da galera num programa de emagrecimento de saúde. Eu vou repetir o número, vocês vão achar que eu estou exagerando. 98% do gordinho volta a engordar. 98%. Não, Vlad, você tá louco, não é isso não. Eu falei, tá bom, então não é. Então estuda o assunto aí, vê quanto é que é, depois vocês me falam. Se vocês estão pesquisando e quiser colocar aqui para mim outro número, pode colocar. É muito triste, porque as pessoas não sustentam o hábito da alimentação saudável e do exercício físico. Só que o que está por trás disso? Quando o exercício é muito exigente, ninguém tolera isso. Então fica aí o bom senso para você que está aqui, que é profissional de educação física, ou para você que está aqui, que é praticante do exercício físico. Cara, hora ou outra, você experimentar um exercício mais intenso, agora todo dia não tem como. Não sustenta. Bárbara, seja bem-vinda. Bárbara, obrigada a presença. Não sustenta fazer exercício físico intenso todos os dias. Coloca aí, escreve aí para mim quem faz exercício. Quem consegue fazer todos os dias? Escreve aí para mim. Eu faço. E aí, quem consegue fazer exercício intenso todo dia? Não é possível sustentar. E aí o profissional da área da saúde, o profissional da educação física, acha que o aluno dele vai tolerar isso por muito tempo. Não vai. Tenha bom senso, não vai. E aí, qual foi a conclusão da pesquisa? Como eu estava falando. Robson Moura, seja bem-vindo, BA. Robson é meu aluno, é um cara incrível. Estamos comemorando essa semana. Eu vou abrir um parênteses aqui para falar do caso do Robson. Eu não sei nem se ele vai ficar bravo, mas eu vou falar. A gente essa semana conseguiu alcançar todos os parâmetros de exigências clínicas necessárias para que ele possa ir para um procedimento cirúrgico que é importante para ele, que é necessário para ele. Então, acho que a gente está junto desde novembro até agora, em 4 meses de um quadro muito ruim de saúde. Hoje ele chegou num quadro ótimo de saúde, não é o ideal, mas ele já chegou num quadro ótimo de saúde para poder seguir à frente nos procedimentos clínicos que ele tem que fazer. Então, eu quero agradecer aqui publicamente o Robson, é um amigo de infância, o BA, que me permitiu ajudar ele nessa etapa e eu vou falar, graças a Deus, conseguimos chegar onde era o nosso objetivo dentro de um prazo estipulado aí, que foi muito legal. Denise, seja bem-vinda. Mariluz, seja bem-vinda, obrigado. Vamos dar sequência. Voltando a falar do estudo científico. Ele concluiu o seguinte, que nenhuma dieta radical sustenta e nenhum modelo de treinamento físico intenso, por mais que seja muito bom, não sustenta, as pessoas não toleram, tá bom? Por vários motivos. E aí fica o óbvio. Eu preciso modelar esses 2 aspectos, tanto do exercício físico, tamo junto, BA, tamo junto, tanto do exercício físico quanto da alimentação.
É muito importante que nós saibamos que mais do que tudo, obrigado Roseli, é isso, mais do que tudo é dedicação e disciplina, é exatamente isso. Então anota mais essas duas palavrinhas aí, 3, tá bom? 3, determine o que você quer, determinação, determine o que você quer. Eu quero em 4 meses, vou falar um número, tá? Eliminar 10 quilos, um número, eu coloquei um número aqui, eliminar 10 quilos em 4 meses, determine. Se são 10 quilos em 4 meses, eu estou falando de 2,5 kg por mês. Pega o seu grande objetivo e recorte ele em objetivos menores. E aí nós vamos trabalhar passo a passo. Não ache que você vai dar um grande passo, do dia para a noite você vai acordar 10 quilos mais magro. Não tem como. Então determine o seu objetivo. Professor Stefano, seja bem-vindo. Determine o seu objetivo. Se possível, recorte esse objetivo em metas menores, dentro de um prazo menor. E aí você fica no seu radar mental, só aquela pequena meta. Tira o grande objetivo da cabeça, que ele está muito distante. Então vamos determinar que eliminar 10 quilos ao longo de 4 meses... são 2,5 kg por mês, eu estou falando de aproximadamente 600, 700 gramas por semana. Caraca, está dentro de uma coisa que é possível alcançar. Possível, não é nada radical. E aí você entende que as mudanças que devem ser feitas na alimentação e no treinamento físico devem ser feitas de forma organizada. Também passo a passo. Não crie estratégias radicais. Não sustenta, não sou eu que estou falando, essa pesquisa que eu li, 2021, novembro de 2021, deixou claro, as pessoas não sustentam nada com grandes exigências, saiba modular essa exigência. E olha qual foi a conclusão da pesquisa. Eles começaram a observar então que as estratégias, sejam elas quais forem, medicamento, intervenção cirúrgica, dietas, exercícios, nada sustenta o emagrecimento, porque não se sustenta aqueles hábitos radicais, Só que eles ficaram encafifados com isso. Por que a pessoa não sustenta o hábito? Onde está o problema? E começaram a fazer testes mentais. Agora a gente começa a chegar no tema principal da palestra, da nossa live, desculpem. Eles observaram que no cérebro das pessoas que estão obesas, ou cérebro das pessoas que estão num programa de emagrecimento, na região do cérebro que é responsável pelo autocontrole, Jorge, seja bem-vindo, Misael, seja bem-vindo, obrigado a presença. A pesquisa disse que o cérebro das pessoas que sofrem com excesso de peso, há uma região do cérebro que tem, nos testes realizados, apresentaram uma taxa menor de autocontrole. Você fala, como é que é isso, Vlad? O que é isso, autocontrole? Vamos interpretar a palavra. Auto significa eu comigo mesmo, controle. Os obesos têm mais dificuldade de se controlar para alguns hábitos. E quais são os hábitos que eles têm mais dificuldade para se controlar? Da própria alimentação. Outro hábito, de ficar parado, de economizar energia. Eles não vão se mover, eles não vão sair do hábito de estar na televisão, estar em lugares X ou Y que os deixam confortável, para ir para um lugar que se chama academia, ou que se chama centro de treinamento, ou que se chama sei lá o que vai gerar cansaço, suor, por vezes dor muscular. E aí pega mais uma dica aí, galera. O nosso cérebro, neste formato de autocontrole, ele vai evitar 3 coisas básicas. Ele vai procurar, por vias gerais, evitar 3 coisas básicas. A primeira que o cérebro vai evitar, gastar energia. Porque o cérebro fala, cara,
reservar energia não é uma coisa tão simples para o nosso sistema. Há todo um maquinário trabalhando para segurar a energia no corpo. Então, o cérebro nosso é modulado para não gastar energia. Então, ele vai evitar, por todos os motivos, gastar energia. E fazer exercício é gastar energia. Outra coisa que o cérebro procura, evitar sofrimento e dor. É o óbvio, porque um estado de sofrimento e dor provavelmente está te colocando numa ameaça de vida e morte. Melhor dizendo, uma ameaça de morte. Então o cérebro vai evitar esse ambiente. E por vezes, os professores que são um pouco destemperados oferecem rotina de exercícios, e alguns praticantes também meio destemperados aceitam rotinas de exercício com grande exigência, que gera grande sofrimento e dor. O que o cérebro vai fazer na hora que ele interpreta isso? Ele fala, você é louco, cara, sai daí. E aí ele começa a criar mecanismos para você não ir naquele lugar. O cérebro cria mecanismos similares, eu vou colocar assim, tá? Similares a mecanismos de trauma. Fala, não vai lá não, tá doido? Aí ele começa a criar coisas para fazer você sair daquela direção. O nosso cérebro é muito mais inteligente do que a gente imagina. A gente acha que a gente está no controle dele, né? Ele está no controle da gente. E por vezes eu tenho que ter este autoconhecimento. Para que eu tenha o autocontrole, para que eu tenha autocuidado, senão não vai existir. E o terceiro fator que o cérebro procura é prazer. Economia de energia, eliminar dor e sofrimento e busca pelo prazer. Busca pelo prazer. Vamos responder. Quais são os principais mecanismos geradores de prazer? Vamos colocar nos dias de hoje, tá bom? Nos dias de hoje. Dá um exemplo aí, galera. Mecanismos geradores de prazer nos dias de hoje. Vamos ser bem transparente e honesto aqui, que somos adultos, né? Se tiver algum menor de idade aí no ar, tampe os ouvidos. O Rodrigo colocou um aqui, ó. Está gostoso aqui no sofá. É isso aí. O gerador de prazer, senta no sofá, pega o seu controle remoto. Isso, Rodrigo, é isso aí. Escolhe os streams que você tem disponível, né? As bases de programas, filmes e documentários e séries e sei lá o que, e fica batendo o dedo ali, ó. Isso é um gerador de prazer. É um hipnótico. A gente está hipnotizado nas telas e a gente talvez não tenha se ligado que esse é um vício gerador de prazer. Só que como eu disse no início da live, os geradores de prazer imediato têm as suas consequências a longo prazo. O que mais que é gerador de prazer aí imediato? É isso aí mesmo, a comida, a bebida, as drogas, o sexo. Por vezes as pessoas que sentem... A Denise, TV com... A Denise, aí se apelou. Aí é muito, muito, muito prazer. Muito prazer. Isso é importante. E a gente ter essa consciência de conseguir agora começar a ver todos os prazeres que eu busco para alimentar esse meu cérebro, que é natural que ele busque isso. O cérebro fica buscando ininterruptamente essas situações de prazer. Eu preciso dominar, eu preciso ter controle sobre esse sistema. E aí a gente entra de fato no tema principal da nossa live, que é falar da alegria. O que a alegria tem a ver, então, com consciência? O que a alegria tem a ver com autoconhecimento? Roseli, você colocou... Ah, galera, me desculpem, mas eu vou fazer uma licença poética aqui, que a Roseli colocou algo aí fundamental. Eu gosto muito de ler, vocês já sabem disso. Eu lendo um livro da Cabala... Eles têm uma passagem do livro que fala sobre essa explosão de prazer que a gente busca nas coisas, e eles deram um exemplo. Roseli, escuta, tá? Vai conectar com o que a Denise falou. Tem uma passagem, eles contam uma historinha, eu vou contar aqui para vocês. A historinha é o seguinte, imagine uma pessoa, no caso da história era uma mulher, que estava num programa de emagrecimento,
e por vezes alguém muito querido dela, muito querido, uma pessoa muito querida dela, um exemplo, sabe quando você vai na casa de vó, na casa de mãe, e aí essa pessoa que é muito querida, você vai visitá-la e ela por vezes fez um bolo de chocolate. Escuta, Roseli, agora esteja preparado, não sei se você vai rir, mas vai ao encontro do que você está falando aí. Ofereceu um bolo de chocolate maravilhoso para essa menina, ou para essa mulher que estava num programa de emagrecimento. O que de imediato veio na mente dessa pessoa, compreendendo o estado que ela estava vivendo num programa de emagrecimento? Fátima, seja bem-vinda. O que ela de imediato entendeu? Eu não posso comer o bolo de chocolate. Correto? De imediato o cérebro dela falou, não, eu não posso. Do outro lado, o que o cérebro dela falou para ela mesma quando ela foi lá num lugarzinho mais relacionado às memórias afetivas dela? Pega isso, galera, memórias afetivas. Cuidado que memórias afetivas, elas são gatilhos mentais para a gente, por vezes, ir em lugares perigosos. Tá bom? Helena! Boa noite, Helena, que bom que você está aí. Beijo no tio. E aí, nesse texto, nessa história, disse assim, essa garota, por vezes, ficou naquele dilema. Como o bolo de chocolate, para agradar a minha avó, que fez o bolo com todo carinho e afeto para mim, e agrado o outro, ou não como de bolo de chocolate e me sustento naquilo que eu me propus, naquilo que eu determinei para mim. Eu passo por isso todo fim de semana quando eu vou na casa da minha sogra, vocês não têm noção. Agora minha sogra está um pouco mais... Ela passou pelo método MAPAS, a minha sogra, e ela está fazendo um tipo de alimentação mais saudável. Então agora eu estou mais tranquilo. Mas eu ia na casa dela antes do método MAPAS, ela foi uma das convidadas de um dos grupos. Ela, nossa senhora, era sofrimento todo domingo na casa dela, porque era comida pra caramba e aquelas comidas boas, muito gostosas. Então, imagina que eu, nessa situação, e nessa história que eu tô contando, isso tudo, Roseli, para amarrar com o que você falou aí do isolamento, tá bom? A gente criando, olha, a Denise falou, né, esses vínculos afetivos, né, esses vínculos emocionais, exatamente isso. Na cabeça dessa menina, quando ela tinha que tomar a decisão, como bolo de chocolate para agradar a vovó, ou não como bolo de chocolate para manter aquilo que eu determinei. Bom, a história disse, numa primeira hipótese, ela agrada a vovó, naquele momento ela quebra o que foi determinado para ela, que era preservar uma alimentação saudável. Hora que entra a primeira colher do bolo de chocolate na boca, um extremo prazer, e aí ela olha para o resto do pedaço e diz, já que foi eu vou comer mais um pouco, porque eu já perdi hoje para o chocolate, ou perdi para o afeto que a vovó depositou. Então eu vou comer mais. E imagine que toda vez que a gente, por qualquer que seja o motivo, vínculo afetivo, por qualquer que seja o motivo, eu perco aquilo que foi determinado, que é o correto a ser feito, que é o que é de verdade bom, belo e verdadeiro para você, para a sua saúde, toda vez que você quebra isso e vai para um lugar de vou ir para o prazer, mas depois eu volto. É que nem uma lâmpada quando entra em curto-circuito. Lembra aquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas amarelas, né, que tem os filamentos? Quando ela entrava em curto-circuito, que ela ficava pegando fogo e de repente, puf, estoura, queima. É isso que acontece no cérebro de quem determinou comportamentos e por vezes quebra o comportamento que estava sendo determinado. E aí, Roseli, ele entra numa escuridão. Em analogia à história da lâmpada que fica incandescente, em curto-circuito, aquele extremo prazer pelo bolo de chocolate, aquele extremo prazer pelaquela coisa que você não deveria fazer,
e de repente, puf, você cai em si e fala, nossa, que bobagem que eu fiz. Aí você vai para uma situação de isolamento, de culpa, de sofrimento, de rancor, de ódio de você mesmo. E aí só fica pior o quadro. Por vezes, é nesse momento que você respira, que eu perdi hoje para esse comportamento. Tenho que voltar ao rumo e preservar aquilo que foi determinado. Então, é muito importante que a gente compreenda agora mais uma palavra relacionada a essa nossa alegria de viver, né? As relações de afeto que nós temos com as outras pessoas, por vezes, influencia e muito as nossas ações. Correto? Então, as relações de afetos que nós temos e que a gente já reconhece que desviam a gente dos nossos objetivos determinados, precisam ser revisadas. Ai, Vlad, mas como assim? Eu vou na casa da minha avó e não vou comer o bolo de chocolate? Pois é, você tem que sentar com a vovó e conversar com a vovó e explicar o que está acontecendo. A gente não foi educado a ter conversas francas, a ter diálogos francos com as pessoas para explicar o momento que a gente está. Isso, Rodrigo, todo dia a gente... Isso, recomeçar, muito bem. Jacira, muito bem, nunca desistir, é isso aí. Então, um pilar fundamental da alegria diz respeito a gente estar falando de relacionamento com as pessoas que estão próximas, que forma o nosso círculo de confiança e afeto. Peguem essas palavras, confiança. Tudo começa na confiança, porque com fé, confiança vem de fé, com fé se estrutura o mais importante pilar do conhecimento ou autoconhecimento. Sem fé ou sem confiança, você não quer estudar o conteúdo, você não quer se aprofundar nele. Agora, se você tem fé, se você acredita, se você confia, aí você se aprofunda. Tudo bem? Todo conhecimento começa na fé. Olha que frase pesada, forte, hein? Todo conhecimento verdadeiro começa na fé. Eu preciso confiar, tá bom? Então, se você determinou algo para você, primeira estratégia fundamental é que você, junto com as pessoas que você confia e tem muito afeto, determine com elas as possíveis regras que vão te auxiliar a manter você no foco. Ai, mas eu sou muito poderoso e não vou sucumbir a um bolo de chocolate. Tá bom. E tá tudo certo se para você isso é tranquilo. Para mim não é. Eu sou bem honesto. Rapaz, se minha mãe me chama para almoçar na casa dela e tiver um pudim de leite que ela sabe que eu gosto, eu vou, amigão, perdi pro pudim de leite. Ai, Vlad, você, uai. Eu ainda não tô com problema de me restringir a algo, porque eu pondero muito bem ao longo dos vários dias do mês e por vezes, excepcionalmente, eu cedo ao pudim de leite, sabendo que nos próximos dias eu vou me reorganizar, tá bom? Tá certo ou tá errado? Na minha cabeça, sem que haja exagero, de uma forma ponderada, segue o jogo, tá tudo bem. Olhando de uma forma geral e de forma muito ética, tá errado, eu não deveria sucumbir. Então estou num exercício de autoconhecimento, de conscientização, de que eu vou ter que, por vezes, se eu quiser chegar nos 120 anos, zerar até esses micro hábitos de sucumbir à tentação de um alimento mais gostoso. Pilar fundamental da alegria, relacionamentos afetuosos, muito bem estabelecidos, na direção do que você determinou para o seu bem, para a sua vida, para a sua saúde. Essas pessoas precisam saber que você está nessa direção. Você precisa que elas saibam disso. Tudo bem? Por quê? Porque elas vão te ajudar, eu vou colocar assim, ó, não é boicotar, porque as pessoas não sabem. Se você não falou nada, elas não estão te boicotando. Elas estão simplesmente mantendo o hábito que sempre foi comum a elas. Então elas precisam saber. Pilar da alegria fundamental, number one,
Converse muito bem com as pessoas que você tem relacionamentos frequentes para que elas possam te ajudar, tá bom? Segundo, os ambientes que você frequenta. Você pode modular os ambientes. Você pode mover as coisas que acontecem nos ambientes que você frequenta. E, por vezes, você pode escolher os ambientes que você frequenta. Vou dar um exemplo. Combinou-se você e mais alguém que vocês vão sair para jantar. Pois bem, onde vocês vão jantar? Se você está determinado com uma conduta da saúde, de bons resultados, de ter um corpo físico e mental mais leve, eu acho que vocês não deveriam jantar em nenhum fast food. Eu acho. O nome fast food é até mal colocado, né? Porque seriam comidas rápidas, mas hoje o que se sabe são os junk foods, né? As comidas que não são muito saudáveis. Então, por vezes, a escolha do ambiente você pode determinar. Ah, mas ao longo da semana onde eu trabalho, não tem lugares que eu possa almoçar com comida saudável. Cara, quanto que eu ouvi disso quando eu fazia uma análise e avaliação mais detalhada dos meus clientes e alunos. Eu falo, como é que é? Tu não consegue ter condições de definir o que você vai almoçar, porque você fica sujeito ao local que você trabalha e aos restaurantes que estão ao redor. De novo, se você perdeu para não conseguir fazer uma marmita para você levar, e isso, Rodrigo, marmita, né? Se você não conseguiu fazer uma marmita, já mostra para mim o seu nível de preguiça. Ai, Vlad, você está sendo muito duro com as pessoas, muito franco. Pois é. Tem gente que não gosta desse jeito e fala, Vlad, você tem que pegar mais leve. E eu fico pensando se tem o que não pegar mais leve. Escreve aí, galera, Vlad, pega mais leve, ou Vlad, continua com o pé no acelerador. Porque tem coisas, galera, que não dá mais para a gente alisar aquele cara que está caminhando para um lugar muito ruim de saúde, de obesidade, e dizer para o cara que ele está certo. Ah, eu te entendo. Ai, meu Deus, que vida, hein? Não tem restaurante perto de onde você almoça todos os dias que tenha comida saudável? Nossa, então você realmente está lascado. Já escolhe o caixão então, parceiro. Já escolhe aí o paletó de madeira, porque você está caminhando nessa direção. Agora a decisão é sua. Tu vai fazer a marmita ou vai ficar na mão dos restaurantes que você tem ao redor da sua empresa? Seja honesto com você. Se você determinou almoçar de forma saudável, garanta o alimento saudável. Não fica sujeito ou esperando que o outro saiba disso. Tá bom? Então vamos lá. 1. Confiança e afeto nos relacionamentos pessoais e converse com essas pessoas para elas comungar com você os valores de uma vida saudável. O ajude e por vezes ele vai te ajudar. Segundo, você modula os ambientes que você vai frequentar. Os ambientes não podem determinar o seu comportamento. Os ambientes não podem determinar o seu comportamento. Os ambientes podem modular o seu comportamento, mas eles não podem determinar. Determinar não tem jeito. Eu tenho que fazer isso porque aqui só se faz desse jeito. Mas se o jeito que está sendo sujeito está errado, meu Deus, por que tu vai fazer? Não dá, tá bom? Terceiro pilar que a nossa mente precisa ter, o pilar da determinação, da disciplina e da dedicação, como a Roseli colocou. Determine algo. Se você não sabe para onde você está indo, se a Conceição está aí ainda, ela vai falar, ela sabe qual é a música que ela vai cantar para nós. Canta para nós aí, Roseli, Conceição. Qual é a música? Qual é a música? Se eu não sei para onde eu estou indo, qual é a música famosa que a gente tem aí de um grande compositor sambista, maravilhoso, né? Mas aquela canção a gente tem que interpretar ela, né? Tem que tomar cuidado. Conceição tá no ar, coloca aí para nós. O Rodrigo colocou: frequento futebol com churrasco toda sexta e não como carne. Pois é. Eu fico pensando, que para ele já está claro, né? Já está determinado que ele não come carne. Conceição, obrigado. Se eu não tenho determinado onde é que eu quero chegar, assim como o Rodrigo determinou que ele não vai mais comer carne na vida dele, carne vermelha,
A Conceição e a Denise colocou aí. Se eu não tenho determinado, eu tô no samba do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cara, isso não é um lugar legal, deixa a vida me levar. Eu acho que por vezes não é assim. Tá bom? Porque deixa a vida me levar, o que tiver acontecendo ao seu redor, você vai fazer igual. Aí tem algumas pessoas que gostam de dar um nome, né? Efeito manada. Tu faz o que todo mundo tá fazendo. Cara, a galera tá numa onda, estão surfando todo mundo a mesma onda, né? Fast food, streaming, obesidade, doença, remédio. A gente tá todo mundo nesse lugar. É um horror. É um horror. Vamos dar sequência aqui. Quem colocou aqui, deixa eu ver aqui que o Rômulo colocou. Mestre, posso a licença para sair, mas a live ficar gravada. Obrigado, vai ficar gravada sim, daqui a pouco está no ar. Você pode não gostar do endereço. Não entendi, Rodrigo, explica melhor para mim aí. Vamos lá. Converse muito bem com as pessoas que você se relaciona para determinar junto com ela as escolhas que você fez e você poder ajudá-la e ela te ajudar. Module os ambientes que você vai estar frequentando. Determine os seus objetivos com clareza. Determine com clareza. Confie. Crie os seus mentores para os assuntos que diz respeito a este cuidado que você quer ter com você. O autoconhecimento, como eu disse, todo conhecimento começa na fé. Eu preciso confiar. Então, determine os seus mentores sobre os assuntos que você quer se desenvolver. Escolha muito bem. E a partir do momento que você escolheu e você confia por competência que essa pessoa apresente, fica mais leve para você as tomadas de decisão. Olha, vamos imaginar que é o Vlad, um mentor aqui, por causa do Método Mapas, por exemplo, eu digo para vocês, dentro da mentoria do Método Mapas, algumas estratégias importantes. E você, cara, isso aí é muito óbvio, faz muito sentido, da forma com que ele trouxe, é muito claro, essa forma de enxergar e esse hábito que eu tenho que mudar. Pronto. Determinou então que esse mentor te ajuda a fazer as escolhas. Então, por vezes, você ter a competência de fazer as escolhas é muito bom. Mas, se à medida que as suas escolhas não estão apoiadas naquilo que de fato é um conhecimento profundo sobre o assunto, defina quem são os seus mentores. Defina a quem você vai confiar a sua saúde. Tem ali com você profissionais que você confie, mas siga a orientação. Assim como foi dito da pesquisa que eu fui falando para vocês, as pessoas não se sustentam no hábito. As pessoas acham que existe sempre algo melhor a ser feito. E ninguém se aprofunda de verdade naquilo que já tem. E o último pilar, muito, muito, muito importante, é o da gratidão. Tenho certeza absoluta que você que está aqui na live, com bastante respeito e sem nenhuma... me permita o parênteses um pouco talvez arrogante de dizer assim, cara, se tu tá aqui, você já entendeu que o jogo que é comum todo mundo jogar, da bagunça da alimentação, de não ter cuidado, de ficar muito tempo sentado, isso tá errado. Então você que tá aqui na live já tá falando, cara, realmente eu tô sentindo tudo isso que tá errado dentro de mim. A minha saúde tá tentando me mostrar. Eu tô com sinais e sintomas de que tem um monte de coisa errada. Eu tô com dor, acordo cansado, não durmo bem, me irrito facilmente, uma indisposição, uma fadiga. Eu tenho um monte de coisa que tá aparecendo no meu corpo afta, o olho lacrimeja, nariz remelento, o ouvido coceira, uma bagunça de sinais e sintomas. Seu corpo tá falando, tá gritando com você, fala, cara, que hora que tu vai começar a se cuidar? Exatamente isso, Roseli. Primeiro a minha saúde física, óbvio, né? Primeiro a saúde mental, psíquica, e aí a saúde física. A mente em ordem nos permite um corpo em ordem. Só que é uma via de mão dupla, tá bom? E só para fechar esse aspecto da gratidão pelo que você já tem, nesse mesmo livro que eu mostrei no começo da live, ele deixa claro, e eu gosto de pensar nessa direção, porque não é só essa análise que fala isso, tá bom? Qualquer religião séria vai falar exatamente nessa ordem.
Deus, eu, família e as demais coisas. Nesta ordem. Então, primeiro que vem lá do alto, primeiro a gente cuida da nossa alma, da nossa mente espiritual, primeiro a gente cuida disso. A partir daí, eu tenho um equilíbrio melhor sobre as minhas competências cognitivas, intelectuais deste mundo, ou seja, os meus pensamentos no nível que a gente vive. E, por fim, eu compreendo a responsabilidade que eu tenho sobre meu corpo, sobre a minha saúde física. Não tem outra forma de enxergar isso, pessoal. Não tem outra forma. Tá tudo, obrigado Denise, é isso, tá tudo junto, conectado, não dá para separar. Então neste entendimento de que as coisas são assim, é sempre uma via de mão dupla, ela não para, é uma conexão ininterrupta de coisas que permeiam a nossa saúde psíquica espiritual, a nossa saúde psíquica cognitiva, nossa saúde intelectual, a nossa saúde física. Percebe? Então, para a gente finalizar, determine, converse com as pessoas que vão estar ao seu redor, module os ambientes que você tem, seja grato por tudo que você já tem e confie. Para confiar, você tem que realmente se permitir, tem que se desnudar, para você se entregar para o outro que você está confiando, para você se entregar para o outro, para esse outro poder, então, te ajudar de fato. Queira ver os problemas que você tem de verdade, para então aparecer as possíveis soluções. Se você não quer nem ver os problemas que tem, não vai surgir solução. Não vai aparecer solução. Eu não quero nem olhar para o problema. Olha para o problema e fala, agora entendi, hein? Estou ficando obeso, estou engordando. Olha no espelho, dá para tu ver no espelho, não precisa balança, não precisa nenhum profissional espetacular para dizer isso para você. Tem um espelho na sua casa, tem a sua roupa que tu veste. Então, à medida que tu percebe que há um problema acontecendo, no caso dessa live, a gente está falando de estar mais leve, mental e fisicamente, ou seja, pensando no emagrecimento, à medida que tu vê que está engordando, queira ver que você está engordando e fala, opa, para, quais são as possíveis soluções? O problema eu já vi, agora quais são as soluções? Assuma as soluções, não fique escondendo ou não querendo ver o problema. Você já viu, assuma as possíveis soluções. Confie você para as pessoas que vão falar sobre as soluções. E mergulhe profundamente e de forma constante e frequente para o resto da sua vida nos bons hábitos, para que você de fato tenha uma vida leve, alegre, mentalmente e fisicamente. Pessoal, obrigado. Grande beijo para vocês, forte abraço. Nos vemos na próxima quarta-feira. Valeu! Tchau, tchau, um abraço, tchau, tchau, valeu!